Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 26. Amém? Glória a Deus. Disse assim a palavra do Senhor. Numa dessas viagens eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu livrei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém? Glória a Deus. Fala para o teu irmão que está do seu lado. Não seja desobediente à visão. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te glorificamos nesta manhã. Por esse tempo tão precioso, ó Deus, diante de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, de adoração. Senhor, nós te glorificamos pelo privilégio que nós temos, Senhor. Enquanto muitos irmãos nossos, Senhor, ó Deus, estão, Senhor, ó Deus, buscando te adorar, Senhor, em covas, em lugares subterrâneos, escondidos, Senhor, nós temos a liberdade, Senhor, de vir à tua casa e adorar e contemplar, ó Deus, a tua glória. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, ó Deus. Senhor, ministra nossas vidas nesta manhã, através da Tua Palavra, que sejamos desafiados, confrontados, edificados, Senhor, pela Tua Palavra nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Em 1974, em Lausanne, se reuniram representantes de todas as igrejas no mundo, e eles fizeram um pacto, e esse pacto, ele declara que a missão de Deus é o mundo, e o instrumento de Deus é a igreja, e o tempo de Deus é hoje. Eu gosto muito desse pacto, dessa declaração que a igreja, ela declarou em 1974, porque ela declara primeiramente que a missão de Deus é o mundo. Amém? Fala para o teu irmão, a missão de Deus é o mundo. E isso nos dá a entender que missões não é uma ideia de algum pastor, de algum missionário, é algo que nasceu no coração de Deus. E nós podemos ver isso quando Deus está chamando a Paulo. Paulo, ele tem um diferencial dos outros discípulos. Paulo, ele era um fariseu. Alguns dizem que ele era membro do Sinédrio. E Paulo, os outros discípulos que Jesus chamou, eles eram pescadores, alguns eram arrecadador de impostos. Pelo Paulo, ele era um religioso, alguém que acreditava e que seguia os princípios da palavra de Deus, mas que ele também estava cego pela sua própria religião. E Deus encontra Paulo ali no caminho de Damasco, e Deus salva Paulo e dá uma missão para ele. E nesta manhã eu quero
baseado nesse chamamento de Paulo, Paulo aqui ele está preso. No capítulo 26 ele está dando o seu testemunho ao rei Agripa, mas ele está preso. E Paulo ele fala como Deus alcançou ele e como Deus chamou ele para ser servo, para ser testemunha às nações. E eu quero falar algumas características da missão de Paulo baseado nesse texto. E a primeira característica que nós podemos ver é que a origem da missão é de Deus. Como nós declaramos aqui no Pacto de Lausanne, a missão de Deus é o mundo. E Deus é que toma a iniciativa na missão. Se você lê o livro de Atos é um livro que ele relata dá muitos testemunhos da manifestação de Deus falando, Deus enviando anjos. Mas se nós vamos analisar, todas as vezes que Deus se manifestou, todas as vezes que Deus falou, enviou anjos, a grande maioria delas, com poucas exceções, estava se tratando de orientações para a evangelização, para alcançar os perdidos. Nós vemos Deus falando a Felipe, você vai lá e encontra aquele etíope lá e testemunha para ele. Nós vemos no capítulo 13, Deus falando, se manifestando e falando aos líderes da igreja, separar a Paulo e a Bernabé para a obra que eu tenho para eles. Deus, ele dá uma visão para Paulo, e nessa visão, Paulo, ele vê um homem macedônio, e esse homem está falando para Paulo naquela visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. A grande maioria das manifestações de Deus no livro de Atos é dando orientação com respeito à evangelização. Deus enviou um anjo na casa de Cornélio e falou para Cornélio para que enviasse alguém à casa de Pedro, para que Pedro pudesse ir e testemunhar a Cornélio. Por quê? Porque a iniciativa da missão é de Deus. Amém? E o nosso Deus hoje, ao contrário do que muitos de nós pensamos, Ele não está inativo. O nosso Deus, Ele está atuando, Ele está se manifestando em todo o universo. O ano passado nós tivemos aqui duas irmãs, uma que era da Coreia do Norte, que é o país número 1 de perseguição aos cristãos, e uma outra irmã que ela era do Irã, um país também muito perseguido. E essa irmã do Irã, ela, no seu testemunho que ela deu, ela falou: olha, eu estive presa há alguns meses por ser cristã, por dar testemunho da minha fé. O pastor da minha igreja, ele está preso. Os líderes da minha igreja estão presos. Os líderes da minha nação, todos os pastores, eles estão presos. O governo declarou que a igreja cristã é inimiga do Estado. Mas o que me chamou a atenção foi que aquela irmã, ela testemunhou, ela disse: olha, mas nunca eu vi tantas pessoas sendo salvas no meu país como nesses dias. E ela mostrou algumas pessoas sendo batizadas, e ela falou: olha, os muçulmanos no meu país, eles estão tendo sonhos com Jesus e estão se convertendo. Deus se estava auto-revelando àquelas pessoas que por causa da sua religião, como Paulo, são hostis aos cristãos, ao evangelho. Mas Deus se estava auto-revelando a elas. Por quê? Porque a missão do mundo é de Deus. Amém? A missão de Deus é o mundo. Deus é aquele que toma a iniciativa da salvação de todos os povos. O versículo mais conhecido da palavra de Deus disse: porque Deus amou o mundo e enviou o seu próprio Filho. Amém? A missão de Deus é o mundo. Deus, Ele não está inativo, Ele está atuando. E Deus, Ele está convidando você e eu para nos enganjar, para participar daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele está realizando no universo. Você não pode ser indiferente àquilo que Deus está fazendo. Ao mover de Deus na nossa geração, o nosso Deus, Ele está atuando, Ele está obrando.
Por quê? Porque Ele tem pressa. Amém? Não temos muito tempo. O tempo se acaba. É por isso que Deus está se manifestando, que Deus está se revelando. Por isso que nós vemos o cenário mundial mudando. Hoje nós não precisamos sair da nossa nação para pregar a pessoas não alcançadas. Hoje essas pessoas, elas estão vindo à nossa nação. Ontem eu estava andando com a minha esposa, nós íamos ao supermercado e passamos, era de noite, passamos em frente a um restaurante e vimos pessoas ali, que eram pessoas de origem muçulmana dentro do restaurante. Então hoje o cenário mundial está mudando e Deus nos está dando oportunidades para participar daquilo que Ele está realizando. E nós como igreja do Senhor, nós não podemos ser indiferentes àquilo que está acontecendo. Nós temos que tomar uma posição. Amém? O nosso Deus, Ele não está inativo, Ele está atuando. Outra característica que nós vemos nesse texto da missão de Paulo, é que o alvo da missão são os perdidos. No versículo 17 e 18, do texto que nós lemos, disse assim: eu livrei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O alvo da missão, o objetivo, são aqueles que ainda não conheceram o Evangelho, aqueles que estão perdidos. E nós como filhos de Deus, nós temos que entender isso, que a missão da igreja é alcançar os perdidos. Você que é líder de célula, o seu objetivo não é somente edificar aí os membros da sua célula, mas é alcançar os perdidos. Edificar aí os membros da sua célula é somente um processo para que você possa alcançar os perdidos. A missão, o alvo da missão é alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. E existem muitas pessoas que estão longe de nós, mas também existem pessoas que estão perto de nós, que ainda não foram alcançadas com o amor de Deus, que como Paulo, elas estão cegas. Paulo, ele conhecia o Antigo Testamento, mas que muitos dos discípulos de Jesus, mas ele estava cego. O Senhor Jesus se manifestou a ele e falou: olha, Paulo, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Os olhos de Paulo estavam cegos. E existem muitas pessoas que estão cegas, que elas estão perseguindo, que elas estão fazendo oposição, porque elas estão cegas. Amém? E Deus, Ele está nos enviando a essas pessoas, para quê? Para abrir-lhes os olhos. Para abrir-lhes os olhos, para que elas possam ser livres da potestade de Satanás. A palavra de Deus disse que ele é o príncipe deste mundo. Nós também, antes de conhecermos o Senhor, éramos escravos dele, estávamos abaixo o domínio dele, mas o Senhor nos libertou. Amém? E agora Ele quer nos usar para abrir os olhos daqueles que estão cativos de Satanás. E existem muitas pessoas, existem muitos lugares na nossa nação que necessitam realmente do Evangelho. Semana passada eu estive em Uberaba, visitando a equipe de missionários que estão lá, e ali naquele lugar, uma opressão muito forte. Tem muitas igrejas, mas as igrejas não conseguiram crescer por causa da resistência, por causa da oposição. E necessitamos, homens e mulheres dispostos a pagar o preço, para que os olhos daquelas pessoas sejam abertos. Amém?
para que a potestade de Satanás que está sobre aquele lugar caia. E Deus, Ele está nos convidando. Por quê? Porque Deus quer alcançar as pessoas naquele lugar. Amém? Deus, Ele quer alcançar, Ele quer salvar, Ele quer transformar. E existem muitos outros lugares que ainda o Evangelho não chegou. Aqui na nossa nação mesmo, existem muitas cidades ainda que não tem uma igreja evangélica. E existem muitas pessoas que ainda não foram alcançadas. E infelizmente, muitas dessas pessoas, elas estão perto de nós. E muitas vezes nós pensamos, não, aqui o Evangelho está sendo pregado. Tem muitos programas de televisão o dia todo, programas na rádio. Mas muitas vezes, o conhecimento que essas pessoas têm de Jesus é insuficiente para que elas sejam salvas. Muitas vezes, Satanás cegou essas pessoas de tal maneira que elas não conseguem compreender o Evangelho. E Deus, Ele falou para Paulo, Paulo, eu te envio para que você possa abrir os olhos dela. Para que você possa abrir os olhos dela, para que elas possam se converter das trevas para a luz. A primeira vez que eu li esse texto da palavra de Deus, eu me surpreendi. Porque eu acreditava que minha responsabilidade na evangelização era só pregar o Evangelho. Aí eu testemunhei da minha fé, agora a responsabilidade é dela, a decisão é dela. Mas quando eu li essa passagem da palavra de Deus, eu entendi que a minha responsabilidade vai mais além do que pregar o Evangelho. Porque Deus, Ele falou para Paulo, eu te envio para que você possa abrir os olhos dela. Para que elas possam se converter das trevas para a luz. E existem algumas pessoas que além de eu pregar o Evangelho para elas, eu vou ter que orar, eu vou ter que jejuar, eu vou ter que insistir diante de Deus, para que os olhos dela possam ser abertos, para que as escamas das trevas que estão nos olhos dela possam cair e elas possam entender a verdade do Evangelho. Eu acredito que muitos dos discípulos oraram pela vida de Paulo, porque Paulo era um perseguidor da igreja. Muitas vezes nós fazemos aquela oração, né, Senhor, ou que essa pessoa se converta, ou que o Senhor leve ele. E creio que alguns dos discípulos de repente fizeram essa oração, Senhor, esse homem está fazendo dano à tua igreja, está perseguindo, está matando os cristãos. Faz algo, que ele se converta, Senhor, ou que ele parta. E Deus alcançou a vida de Saulo com o poder do seu Evangelho. Porque eu quero dizer para você que o amor de Deus ele é irresistível. Amém? O amor de Deus ele é irresistível. As pessoas elas podem resistir muitas coisas, mas elas não resistem ao amor. E nós somos portadores desse amor, nós somos portadores desse poder de Deus, que pode quebrar toda a cegueira espiritual, que pode quebrar toda a resistência. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? O alvo da missão são os perdidos. São aqueles que ainda não tiveram o privilégio de confessar a Jesus como Senhor, como Salvador. E Deus, Ele quer te usar para que essas pessoas possam ter a oportunidade de confessar a Jesus. Deus quer te usar com seu testemunho de vida. Deus quer te usar com a oração, com o jejum. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que existem muitas cadeias, muitas resistências, que elas não caem a não ser pelo jejum e pela oração. E Deus, Ele está nos convocando, Ele está nos chamando a isso. Porque existem muitas resistências na nossa própria nação que necessitam ser quebradas. E Deus nos está convocando para o altar, para a oração, para o jejum, para que Ele possa atuar e possa quebrar todas as resistências espirituais que estão sobre a nossa nação, que estão sobre o nosso povo.
para que eles possam ter liberdade de ouvir o Evangelho, mas também de confessar, de tomar a decisão. Eu nunca me esqueço, uma vez que eu estava trazendo uma vizinha para a igreja, e no meio do caminho a vizinha, ela paralisou, ela não ia nem para frente nem para trás. E no meio da rua eu tive que colocar as mãos sobre ela e repreender aquele demônio que estava paralisando as pernas dela. A missão de Deus é os perdidos, amém? E a nossa missão não é somente pregar, mas é libertá-lo das garras de Satanás. Existem muitas pessoas que elas têm consciência que o Evangelho, que a palavra de Deus é a resposta para ela. Mas elas estão cativas, elas não têm força para tomar uma decisão, porque Satanás está aprisionando a vida delas, a família delas. E é necessário que você e eu paguemos o preço, para que essas pessoas possam ser libertas, para que essas pessoas possam seguir a Jesus, para que essas cadeias satânicas, infernais que estão sobre a vida, a família dela, elas possam cair por terra. Amém? E se Deus, Ele está te movendo a isso, a orar, não desista. Amém? Se Deus te está movendo a orar, para alguém que todo mundo fala, olha, é impossível que essa pessoa se converta. Não desista. Porque muitos, naquela época, pensavam assim de Paulo. Tanto que quando Paulo ele se converteu, que ele apareceu na igreja, todos estavam com medo dele. Quando o Senhor falou a Ananias para que fosse até Paulo, Ananias retrucou, falou, Senhor, mas esse homem, ele está perseguindo os nossos irmãos, ele entra pelas casas arrastando, levando, assolando com a tua igreja. Ninguém acreditava na conversão de Paulo, porque Paulo estava completamente cego pelo príncipe deste mundo. E existem pessoas que estão como ele, completamente cegas. E é necessário que nós, como filhos de Deus, nos coloquemos na brecha por essas pessoas. Nos coloquemos na brecha. Não podemos somente ficar nos queixando da delinquência, do caos que está a nossa cidade, porque muito do que está acontecendo na nossa cidade não é somente responsabilidade das autoridades, mas é também o mundo espiritual em que nós nos encontramos em nossa cidade. É porque nós, como filhos de Deus, nos esquecemos da nossa responsabilidade como filhos de Deus, de pagar o preço, para que realmente o reino de Deus, ele possa ser estabelecido na nossa cidade. O Senhor Jesus, ele na oração que ensinou seus discípulos, ele ensinou a orar para que o reino de Deus seja estabelecido, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Mas para que o reino de Deus possa ser estabelecido na nossa vida, na nossa cidade, o reino das trevas tem que cair. Os principados, as potestades que estão dominando têm que cair. O nosso próprio ego, a nossa própria vontade, o nosso próprio reino também tem que cair. Por isso que o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a orar. Vocês orem, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Assim na terra como ela é no céu. No céu não existe nenhuma oposição à vontade de Deus. Ela é plena. Amém? Ela é plena. E para que essa vontade de Deus ela seja estabelecida aqui na nossa cidade, tem que haver guerra. Amém? Tem que haver guerra. Nós vamos ter que pagar o preço para que essa cidade muda. Não é somente mudar as autoridades políticas que tem que mudar, mas o ambiente espiritual em que nós vivemos, ele precisa ser mudado. Amém? Ele precisa ser mudado. E Deus nos está convocando para participar daquilo que Ele quer fazer.
Alguém disse que quando Deus quer realizar algo, a primeira coisa que Ele faz é convocar o seu povo para a oração. Amém? E Deus nos está convocando a jejuar 40 dias, a estar todos os dias aqui às 8 da manhã e estar clamando, a estar aqui toda segunda-feira aqui orando, clamando, Senhor, faz algo. Nós não estamos cômodos, não estamos satisfeitos, Senhor, com a situação em que nos encontramos. Tem misericórdia. Tem misericórdia. E a palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Não existe resistência para a ação de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Ele é o Todo-Poderoso. Mas Deus, Ele atua em resposta às nossas orações. Quando Daniel começou a orar por 21 dias, que o anjo se manifestou a ele, veio trazendo a resposta, o anjo falou para ele: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você se inclinou a orar, as tuas orações foram ouvidas e eu vim em resposta a ela. Então eu quero dizer para você, existem pessoas na sua família que estão em trevas, que muitas vezes te perseguem. Comece a orar por elas. Pague o preço. Jejue por elas, para que o reino de Deus venha sobre a vida delas. Porque se Deus abriu os olhos de Saulo, Ele pode também abrir os olhos dos teus familiares. A cegueira, a resistência espiritual que estão sobre eles, elas vão cair. O alvo da missão é os perdidos. Amém? É os perdidos. É muito bom estar aqui, sentados, cômodos, ouvindo a palavra de Deus. Mas nós temos que entender que o nosso alvo é alcançar os perdidos. Deus falou, Jesus, antes de ir ao Pai, Ele falou para os seus discípulos: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E Ele disse: olha, quando vocês receberem esse poder, vocês saiam. Vocês vão para a Judeia, para a Samaria e até os confins da terra. Não fique somente em Jerusalém. Mas quando o poder veio sobre eles, eles insistiram em ficar em Jerusalém. Não obedeceram aquilo que o Senhor falou para eles. E aí em Atos 8:1, a palavra de Deus disse que começou a perseguição sobre a igreja. Com a morte de Estevão, se desencadeou uma grande perseguição sobre a igreja. E os cristãos, eles foram dispersos, justamente para as regiões aonde o Senhor Jesus tinha mandado eles ir, para a Judeia, para a Samaria. Por quê? Porque para eles era cômodo ficar em Jerusalém. E nós, como filhos de Deus, temos que entender que o objetivo da missão são os perdidos, aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. E para terminar, a motivação da missão de Paulo era a obediência. No último versículo que nós lemos, Paulo ele fala ao rei Agripa: olha, rei, eu não fui desobediente à visão celestial. E depois no versículo 20 ele fala: preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Por isso os judeus me prenderam e tentaram matar-me. Paulo, ele foi obediente até as últimas consequências. Ele está declarando: olha, rei Agripa, eu estou aqui diante de você, eu estou preso, porque eu fui obediente à visão que recebi do Senhor.
A motivação da nossa missão é a obediência. Obediência essa que é fruto de uma relação com Deus, que é fruto do amor de Deus. O Senhor Jesus falou que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Amém? Uma das evidências de que você ama a Deus, de que você está conectado com Deus, é que você obedece os mandamentos do Senhor, que você é obediente. E o apóstolo Paulo, ele declara: olha, rei, eu não fui desobediente, eu fui fiel até a morte. E existem muitos irmãos nossos que estão sendo obedientes até a morte. Agora, na Páscoa mesmo, no Paquistão, um homem extremista, muçulmano, um homem bomba, entrou numa igreja, lá no Paquistão. E muitos irmãos nossos foram mortos. Muitos feridos. Enquanto nós aqui estávamos celebrando a morte, a ressurreição do nosso Senhor, celebrando a Páscoa, o musical, nossos irmãos lá, eles estavam sendo mortos, porque eles decidiram seguir a Jesus. Eles decidiram ir até as últimas consequências. Porque você ser cristão naquele lugar significa você diariamente está exposto à perseguição, está exposto à morte. Está exposto à perseguição, está exposto à morte. Lá não tem tempo para pensar em pecar. Porque só o fato de você se declarar que é cristão, a sua vida está em risco. A sua vida está em risco. E Paulo, ele declarou: olha, rei, eu não fui desobediente. Amém? Mas a nossa vida, ela não está em risco por sermos cristãos. Ninguém vai nos prender, ninguém vai nos matar por nós pregarmos o Evangelho. Por nós darmos testemunho da nossa fé. Ninguém vai nos maltratar. Mas muitas vezes, nós temos negado a nossa fé. Um pastor que trabalha com irmãos perseguidos, ele tem aqui uma cidade refúgio aqui no Brasil, aonde ele traz irmãos nossos que estão sendo perseguidos em todo o mundo. E ele convidou um pastor sudanês. Esse pastor, amarraram ele e violentaram a esposa dele, diante dele várias vezes. E a única coisa que ele tinha que fazer para que parassem era negar a sua fé, negar que era cristão. E ele, por causa da sua esposa, ele quase nega, mas a sua própria esposa falou para ele: não o faça. Porque a única coisa que nós temos neste lugar é Jesus. E esse pastor que trabalha com os irmãos que estão sofrendo perseguição, convidou ele para vir para o Brasil e ele falou: não, eu não quero ir. Eu quero estar aqui na minha nação. Porque eu tenho medo da liberdade. Eu tenho medo de ter que decidir ir para a casa de Deus, louvar a Deus e ficar vendo o jogo do Corinthians. E ficar no meu comodismo. E ir para a praia de manhã, tomar sol, do que ter de ir para a igreja. Muitas vezes a nossa vida não está exposta à morte, mas nós negamos a nossa fé muito mais, diariamente, que os nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Muitas vezes eu me sinto avergonhado, me senti muito avergonhado, muito pequeno, quando eu vi o testemunho dessa irmã do Irã,
da nossa irmã que estava lá na Coreia, que o esposo dela, o pastor, morreu lá na prisão. Ela foi presa várias vezes por causa da sua fé. E quando ela chegou aqui, ela falou: olha, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui na Coreia não existe. Nós podemos nos reunir assim e poder louvar, adorar a Deus da maneira como vocês fazem aqui. E muitas vezes nós não estamos valorizando. Sabe por quê? Porque somos desobedientes. Somos desobedientes. E nós temos que orar: Senhor, que venha o teu reino sobre a minha vida. A maior resistência ao reino de Deus não é o império das trevas, mas é o nosso ego, é a nossa vontade, é os nossos prazeres humanos, carnais, que nos impede de experimentar a vontade de Deus. E nós temos que orar: Senhor, que venha o teu reino sobre a minha vida, que venha o teu reino, que venha a tua vontade, que ela seja estabelecida na minha vida. O apóstolo Paulo, ele declarou: olha, Senhor, eu não fui desobediente, eu não fui rebelde à visão que recebi, mas eu preguei, e como consequência disso estou preso. Mas a palavra não está presa, amém? Porque ele estava aqui pregando para o rei, ele estava diante de uma autoridade dando testemunho da sua fé e pregando a palavra de Deus. E eu quero te desafiar nesta manhã a você tomar uma postura, amém? A você tomar uma postura diante de Deus. Como eu falei para você, Deus, Ele não está passivo, Deus está ativo, amém? Deus está ativo. A nossa nação está um caos. Nós não sabemos aonde vai parar. Se vai haver impeachment, se não vai haver. O que vai acontecer se há um impeachment. Se vai haver guerra civil, se não vai. Mas eu quero dizer para você que Deus está no controle. Amém? E Deus, Ele não está passivo. Deus está atuando. E Deus está mobilizando o seu povo para aquilo que Ele quer fazer nesse momento de crise. E é hora de você tomar uma posição diante de Deus, sair do seu comodismo, sair da sua indiferença e se colocar na brecha. E se colocar na brecha diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia do nosso povo. Muda a realidade em que nós estamos vivendo. Nesta manhã, eu quero te desafiar a tomar uma posição. Deus, Ele chamou a Paulo para ser testemunha aos gentios. Eu não sei aquilo que Deus te está chamando, porque o chamado é pessoal. É Deus que vai falar ao seu coração. Paulo, ele foi chamado aos gentios. Pedro já não foi chamado aos gentios. E Deus, Ele tem um propósito com você. Amém? E você sabe aquilo que Deus tem falado ao seu coração, aquilo que Deus tem revelado à sua vida. E eu quero dizer para você, não seja desobediente, porque vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. Coloque-se de pé, no nome de Jesus. Eu quero orar com você nesta manhã. Eu quero te desafiar a colocar a sua vida diante do altar de Deus. Eu não vou te desafiar a vir aqui na frente, mas aí aonde você está. Eu quero te desafiar a tomar uma postura. A dizer, Senhor, que venha o teu reino sobre a minha vida. Que venha o teu reino, Senhor. Nesta manhã eu quero renunciar, ó Deus, a minha vontade, os meus desejos. Eu quero renunciar, Senhor. Coloque a sua vida diante do altar de Deus, aí aonde você está.
Comece a orar ao Senhor. Você sabe aquilo que tem sido obstáculo à vontade de Deus, ao reino de Deus, na sua vida. Você sabe as resistências à vontade de Deus que está no seu coração. Que você possa renunciar nesta manhã, que você possa colocar diante de Deus. Porque o Senhor quer agir na sua vida e através de você. Ele quer abençoar a outras pessoas através da sua vida. Ore ao Senhor aí aonde você está. Eterno Deus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Oh Deus, no nome de Jesus, nós queremos colocar nesta manhã as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Oh Deus, que o Teu reino, que a Tua vontade venha sobre nós. Que a Tua vontade, Senhor, seja estabelecida nas nossas vidas nesta manhã. Deus, nós renunciamos nesta manhã, Senhor, os nossos desejos, Senhor, os nossos alvos, os nossos objetivos, Senhor, nós colocamos diante do Teu altar nesta manhã, Senhor, porque queremos que a Tua vontade seja estabelecida plenamente, Senhor, assim como ela é no céu. Que o Teu reino, que a Tua vontade venha sobre as nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Quebra toda resistência na vida dos Teus filhos, Senhor. Resistências humanas, Senhor, carnais, resistências espirituais que caiam por terra nesta manhã. Toda cegueira espiritual, ó Deus, e que a Tua vontade, que o Teu reino seja estabelecido na vida dos Teus filhos. Abre os olhos deles, Senhor, para que eles possam ver aquilo que o Senhor tem para eles. Tira, ó Deus, toda a cegueira, toda a escama que está nos olhos dos Teus filhos, Senhor. Abre os nossos olhos nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos ser rebeldes, Senhor, não queremos ser desobedientes à Tua visão, aquilo que o Senhor tem nos revelado, tem nos mostrado. Oh Deus, no nome de Jesus, abre os nossos olhos nesta manhã, Senhor. Oh Jesus, para a glória, para louvor do Teu nome. Que os nossos olhos sejam abertos, Senhor, nesta manhã. Oh Deus, no nome de Jesus, para a glória, para louvor do Teu nome. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor.